Galera, infelizmente não deu, né, tropa? Não deu para o Juan, fez de novo uma grande partida, mas volta a perder agora para o Braz. Cara, o Braz, hein? Primeiro tempo ali sofreu um pouco, mas controlou, cara. No segundo tempo ali matou o jogo. E esse é o pós-jogo, gente, o vídeo de pós-jogo que eu irei falar para vocês sobre essa partida entre Braz Ribeiro versus o Juan Pablo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like, vai me ajudar demais, e compartilhe para os seus amigos. Então vamos discutir sobre isso agora, uma análise pós-jogo. Então, tropa, eu vou começar falando sobre o Juan, que foi o perdedor desse jogo, né? Mais uma derrota do nosso querido Juan Pablo. Mas, cara, eu achei que de novo ele jogou bem, mais uma vez. Ele me surpreendeu de novo, principalmente o primeiro tempo, cara. Eu achei que o primeiro tempo do Juan foi melhor do que o jogo inteiro que ele fez contra o Davi. Porque ele não só ficou bem na defesa, como ele encarou de peito aberto o Braz, que parecia desgastado, né? Até porque ele veio do trabalho e tudo mais. Então ele enfrentou um Braz meio cansado, cara. Mas mesmo assim, ele jogou muita bola no primeiro tempo, o Juan. Ele conseguiu dar dribles, cara. Conseguiu cortar pra dentro e chutar. Conseguiu desarmar algumas horas o Braz no primeiro tempo. Então, cara, foi um baita primeiro tempo do Juan. Eu gostei muito do primeiro tempo dele, cara. Tanto que terminou 3-3 no primeiro tempo. Então, se fosse só pelo primeiro tempo, cara, só tinha elogios pro Juan aqui, né? Mas, infelizmente, no segundo tempo, o cara jogou mal, mano. Aí eu não achei que foi bom o segundo tempo do Juan. Tá bom que ele tá enfrentando o Braz, né? Que é um cara mais velho do que ele. Mas mesmo assim, cara, ele cometeu alguns erros aí que ele já tinha cometido contra o Davi. Mas foi bem recorrente agora, né? Os erros que ele cometeu. Porque o Braz é um oponente melhor do que o Davi. Então, ele teve que exigir mais defensivamente do Juan, cara. Que no segundo tempo acabou o gasto do pobre Juan, cara, no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito bom, mas no segundo ele não jogou bem. O Braz estava passando com facilidade, estava controlando a bola. No momento que queria acelerar, ele acelerava e o Juan não conseguia parar o Braz. Só na base da falta, né? Ele até recebeu algumas faltas de vez em quando do Braz no jogo. Foi um jogo até faltoso, sabe? Que geralmente não são faltosos nossos amistosos. Mas esse jogo foi faltoso. Teve umas 5 faltas, se não me engano, nesse jogo. Um cartão amarelo pro Braz. Então foi um jogo assim que a gente pode dizer que foi faltoso, né? Mas o Juan no segundo tempo, cara, voltando a falar dele, ele não conseguiu dar dribles direito no Braz, não conseguiu desarmar o Braz. E o Braz, ele levou até com uma certa tranquilidade, cara. No momento que ele queria acelerar, ele acelerava e matava o jogo ali. Então, coitado do Juan, não conseguiu, cara, impor o seu ritmo, a sua defesa forte, que ele geralmente faz, né, contra o Davi, contra o Gustavo no 8-1. Ele não conseguiu replicar isso no segundo tempo, que fez com tanta performance tão boa no primeiro tempo que ele fez, tanta perfeição. No segundo tempo ele não conseguiu replicar isso e acabou sendo presa fácil para um Braz que estava faminto, cara, no segundo tempo. No primeiro tempo o Braz ele jogou um pouco mal, né? Mas no segundo ele estava faminto e o Juan foi presa fácil, cara, na minha opinião, no segundo tempo. O jogo foi equilibrado até onde o Braz queria que fosse. Equilibrado. O Juan ele não conseguiu passar na velocidade. Tudo que ele estava fazendo na primeira etapa, na segunda etapa, infelizmente, o jogo dele não deu certo, cara. Mas ele tomou um gol também no primeiro tempo, com poucos segundos, cara, pro Braz. Voltou a sofrer gols com menos de 10 segundos o Juan. Não pode, cara, isso acontecer. Contra um adversário desse nível do Braz, você não pode tomar gol com menos de 10 segundos, mano. Porque senão desmonta toda a defesa que ele fez, né? Toda a estratégia que ele fez aí defensiva e ofensiva também é desmontada porque toma um gol logo no início. Então isso é muito ruim, cara. Muito preocupante ele continuar tomando esses gols aí. Não tomou contra o Davi, né? Um gol rápido, é claro. Foi com 4 minutos que ele tomou um gol, né? Demorou bastante, que é 5 minutos cada tempo. Mas nesse jogo agora contra o Braz, cara, ele tomou um gol muito rápido. E isso teve que fazer ele se expor. Ir pra cima do Braz com tudo e foi, cara, no primeiro tempo. Então é um jogo dividido em duas partes do Juan Pablo. Um primeiro tempo muito bom, excepcional até. Conseguiu empatar com o Braz. E no segundo tempo ele foi presa fácil, cara. O que a gente já esperava, né? Aconteceu. Infelizmente, era isso que o prognóstico tava dando, né? O prognóstico era esse, era ele pegar uma goleada do Braz. Foi uma goleada porque 7-3, não, foi 7-4 na verdade o jogo, né? Não foi uma goleada, ó. Juan, mais uma coisa então, mano, pra ti falar assim, começar a se gabar, né, cara? Que tu se gaba de pequenas coisas, então tá aí, mais uma coisa pra tu se gabar.
é mais um jogo que tu passa sem ser goleado, mano. A única derrota, assim, pior que tu teve esse ano foi o 7-3 pro Gustavo, né? Coincidentemente, para o Gustavo, foi a derrota mais pesada que ele teve esse ano. Mas agora contra o Braz, cara, até onde deu pra ir tu foi, cara. Então não achei teu jogo como todo ruim não, cara. Pela primeira etapa é excelente, a segunda etapa é de mediana pra ruim. Eu considero um jogo bom, cara. Levando em conta que tu tá enfrentando um cara de 18 anos, que trabalha, faz academia, né? É muito maior, mais forte do que tu fisicamente. Tu conseguiu se portar bem, cara, e aguentar até onde deu, né? Foi até onde deu, mas deu a lógica. O Braz, ele era favorito para vencer e acabou vencendo. Mas vamos falar um pouco sobre o Braz agora, galera. O Braz, ele entrou hoje um pouco ruim no primeiro tempo, mas tem suas explicações, entendeu? O cara não mora mais aqui. Tava trabalhando, trabalha de segunda a sábado, e às vezes até domingo, ele falou pra mim também. Então ele veio depois do trabalho, só parou rapidinho ali pra tomar um banho, tomar um café. E foi pro game, foi pro jogo contra o Juan, que tava descansado, né? O Juan tava descansado a semana toda e o Braz trabalhando, suando ali, cara. Mas mesmo assim, ele conseguiu controlar o jogo na maior parte do tempo, né? Era ele que ia ficar mais com a bola, verdade. É isso que a gente já esperava, que ele ia ficar mais com a bola e ficou, realmente. Mas no primeiro tempo ele tomou alguns sustos, né, cara, o Braz. Tomou alguns sustos que eu pensei que ele não ia tomar. Mas ele acabou tomando, cara. Mas é justificável isso daí. Cansou no primeiro tempo, por volta de 4 minutos e 15, 4 minutos e 20 por ali. Ele já parecia bem ofegante. Mas mesmo assim ele conseguiu controlar, né? Se impor fisicamente ao Juan. Que ainda é, cara, um cara que dá pra ganhar, né? Com facilidade. Caras melhores tecnicamente que ele ganham com facilidade do Juan. Com uma certa facilidade. Mas ele tem endurecido um pouco o jogo, né, cara? Eu esperava uma goleada maior, vou ser bem sincero pra vocês. Eu esperava que seria um passeio maior do Braz. Ele até poderia fazer isso se ele quisesse no segundo tempo, mas ele tirou o pé. Claramente ele tirou o pé porque tava cansado, tava fadigado do trabalho. E preferiu tirar o pé pra não fazer uma goleada pior, né, pro Juan. Mostrando até um pouco de respeito, deixou de fazer um gol ali e tal, sabe? Mas foi um jogo totalmente controlado, cara, no segundo tempo. No primeiro tempo ele sofreu susto, mas no segundo ele mandou. Na partida do início até o final. Até quando o Juan teve contra-ataques, foi tudo o que o Braz proporcionou pra ele e deixou, entendeu? O Braz aí esticou a corda ali pro Juan pra ele se enforcar. A verdade é essa. Porque ele tava mandando na partida, foi senhor da partida, né? E era esperado de um cara que tem bola pra ser titular no nosso time do Campinho. Agora eu não sei, tá, como é que vai ficar essa situação aí. Se ele vai continuar nosso time do Campinho ou não, como é que vai ficar a questão dos amistosos dele. Tem mais um contra o Dendes esse ano ainda. Vamos ver se ele vai conseguir comparecer e vai estar aqui para jogar esse amistoso, né? Com ele não morando aqui, agora fica tudo mais difícil. Mas enfim, cara, voltando a falar do jogo dele, que é o principal desse vídeo. Foi um grande jogo do Braz no segundo tempo. Um domínio absoluto sobre todas as ações do jogo. Controlou ali a posse de bola, controlou o ataque. Conseguiu fazer canetinha, cara. Escorregou algumas vezes, né? O campo tava liso também. Mas acontece, cara. Esses escorregões aí acontecem no futebol. É normal, mas o cara mandou no jogo e decidiu acabar na hora que ele quis, né? Esperado, nada mais do que o esperado, como tá no título do vídeo aí. Nada mais que o esperado. Era uma vitória tranquila, com emoção, tá? Com emoções no primeiro tempo. Mas no segundo tempo muito tranquilo, muito calmo ali. Ele conduziu essa vitória, o Braz, cara, que é muito superior ao Juan. Não tem nem como discutir, cara, isso. O Braz, ele é bem superior ao Juan Pablo. É um nível, assim, de discrepância grande, tá? Não é pequeno, não. Então o Juan tem que se orgulhar, né? Falando agora sobre o prognóstico final, galera. Análise final aqui, voltando a falar um pouco mais do Juan, rapidinho. O Juan, ele tem que se orgulhar porque ele perdeu de pouco, cara, pro Braz. Conseguiu fazer um jogo bastante equilibrado no primeiro tempo. Perdeu a mão no segundo tempo, mas, cara, é isso. De novo, ele joga bem, mas perde, né? Volta a perder, cara. Como eu tava comentando hoje com o Felipe, não adianta só o cara fazer bons jogos e no resultado continuar ali, cara. Porque de 4 jogos ele perdeu 3 e ganhou apenas um, que foi contra o Gustavo, no 8-1. Baita vitória, sensacional, cara. Molestou ali o Gustavo, mas não pode, né, cara, continuar só nisso. Tá bom que tu pegou o Davi, que dava pra ganhar do Davi. O Braz era bem mais difícil mesmo, então não posso dizer que é por causa desse jogo aí que tu continua esse retrospecto ruim. Claro que não, cara. Não é por causa do jogo contra o Braz, que é um adversário formidável por ter os parâmetros, né?
Não posso dizer que foi um fracasso contra o Braz, jamais posso falar isso, cara. Mas contra o Davi dava pra ter vencido. E agora ele vai ter um jogo contra o Denis, dia 11 de outubro, e depois dia 12 contra o Gustavo. Daqui a 2 semanas ele joga 2 dias seguidos, cara, o Juan. Vamos ver, né, galera? Vamos ver se o Juan consegue, enfim, fazer a sua segunda vitória no ano. Porque, por mais que tenha melhorado tecnicamente, conseguido igualar os jogos, no resultado continua a derrota do Juan. E ele venceu apenas um jogo, que foi contra o Gustavo. Pro Braz, cara, vai chegar bem favorito no jogo contra o Denis também, tá? Eu acho ele bem favorito contra o Denis. Ele vai ter que jogar mais, mostrar mais futebol. Mas eu acho que ele tirou o pé também, né, cara? Não dá pra falar que ele vai dar a vida contra o Juan Pablo. Não dá, cara. Ele, com todo respeito, ele não vai dar a vida contra o Juan Pablo, né? Que até um dia desse era muito ruim, cara. E melhorou agora esse tempo pra cá. É um cara que dá trabalho para os grandes, mas a discrepância, como eu disse, né, ainda era muito grande, cara, do Braz para o Juan. Agora, o Braz contra o Denis, o nível encurta um pouco, mas ele é favorito ainda, tá? Então é isso pro Juan, cara, que sirva de lição para ele, que ele tem que cozinhar mais um pouco o jogo contra adversários melhores, mas agora ele vai ter um jogo contra o Denis, que é bem mais acessível do que o Braz. Ainda é franco atirador, cara. Ainda é a zebra pra esse jogo. O Denis é favorito pra ganhar, mas eu acho que, assim como ele fez contra o Davi, dá pra ele fazer jogo, cara. Assim, se ele encaixar certinho ali e conseguir durar, né, os 10 minutos com fôlego ali pra conseguir acompanhar, cara. Porque ele vai ter que ter um embate físico muito grande pra conseguir prevalecer contra o Denis, no dia 11 de outubro, agora a próxima partida dele. Bom, galera, então é isso. Deu a lógica, né, no final de tudo. Foi bacana o primeiro tempo, equilibrado. Mas no fim, nada mais do que o esperado, deu a lógica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like, vai me ajudar demais. E compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Até a próxima, que eu voltarei com um vídeo de pré-jogo do Juan Pablo versus o Denis Henrique. Até a próxima, tchau.